Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou ajudar a conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui do meu lado então é o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Temos mais um episódio 55, Johnny. É isso aí, número Constância. Redondo, é o meu número da sorte, então vai ficar muito bom esse episódio. Cara, quem que você trouxe hoje para a conversa? Quem que é o convidado ou os convidados da vez? Então, Johnny, o convidado de hoje é a Catiane e o Júlio, do escritório de arquitetura Cada Passo Arquitetura. A gente já conversou há um tempo com a Catiane sobre o WePlan, sobre o podcast, e eu percebi que ela gostou da ideia, que ela gosta das oportunidades de falar sobre arquitetura, e aí a gente fez o convite e prontamente foi atendido. Obrigada pelo convite. Maravilha, então a gente vai começar com aquela perguntinha básica. O pessoal quer conhecer quem que tá por trás da voz. Muita gente só ouve, a maioria só ouve, né? Não assiste. Mas para quem não tá assistindo, então, diz aí quem que é a Catiane na fila do pão. Come pão, Catiane? Não. Não? Fila do Dieta Empório. low carb. Então você é das minhas aqui. Então, vamos lá. Então, perguntinha difícil, né? Pergunta de ouro. Quem é a Catiane na fila do pão? A Catiane é uma pessoa inquieta, que precisa estar em movimento. O Júlio brinca que depois que eu entrei na vida dele é montanha-russa. Eu sou chapecoense, nasci aqui em Chapecó, cresci aqui. E quando decidi fazer arquitetura e urbanismo, fui para fora. Eu fui para Santa Maria, me formei na Federal de Santa Maria. Depois emendei o mestrado por lá, fiz o mestrado em engenharia civil, também pela UFSM. A área de concentração aí é o conforto ambiental. Minha dissertação foi aplicada aqui em Chapecó, mas focada aí no mapeamento de ruído, então o conforto acústico aí é o meu carro-chefe enquanto especialidade, né? E depois de formada, eu voltei para Chapecó, a convite da UNO Chapecó para ser docente aqui na universidade. Então, eu estou aí completando 2022, 13 anos na UNO Chapecó, dando aula no curso de arquitetura. Passei pela coordenação do curso, fiquei 5 anos aí na coordenação do curso também. E logo depois que eu me formei, também abri um escritório de arquitetura, o Balzan Arquitetura. Hoje ele segue vida própria com a minha irmã, que também é arquiteta. Hoje ela está no litoral do estado, então o Balzan Arquitetura migrou de cidade, né? Ela se formou depois de mim e deu sequência na empresa. E em 2020 eu decidi por abrir uma nova empresa com um foco bem específico, um nicho bem definido, um perfil de cliente bem definido. E aí surgiu a Cada Passo. Cada Passo é arquitetura profissional e colaborativa. Então, hoje eu me apresento como CEO da Cada Passo. Legal. Pode explicar esse mercado nichado que você escolheu para a galera que talvez não é da arquitetura? É focado exatamente em que área, que setor? Então, o nosso setor principal, o nosso perfil de cliente ideal, o nosso ICP, ele é um perfil de cliente investidor. Então, clientes aí que pretendem desenvolver projetos de parcelamento do solo, de condomínios, de edifícios em altura, né, de prédios, arquitetura vertical, e o cliente corporativo. Então, ele é bem focado num público empresarial, corporativo e investidores, né? Esse é o nosso perfil de cliente principal no escritório. A gente também trabalha com arquitetura residencial, mas aí num modelo de projeto bem específico e também para um perfil de cliente bastante específico. Nosso carro-chefe, de fato, é o corporativo e os investidores. Legal. E o Júlio, açougue ou padaria? Qual que é a fila, os dois? Varia. Mas mais na padaria, né? Então, eu sou o Júlio, eu sou egresso da UNO Chapecó também, a Kate foi minha coordenadora e professora. Eu me formei no final de 2019. Durante a graduação eu flutuei em várias áreas. Eu fui monitor, daí eu tive um pouco de experiência na docência, comecei a gostar bastante, decidi que ia fazer mestrado também. Aí trabalhei em construtora, trabalhei em história da arquitetura
E depois que eu me formei, eu sabia que eu ia fazer mestrado e engatei o mestrado na UFSC, que eu tô ainda fazendo. Termino esse ano, final desse ano, tomara. Termina. E também, depois que eu me formei, comecei a fazer pós-graduação no Chapecó, fiz especialização em BIM. E aí, durante a pós, eu conversei com a Kati sobre essa ideia que ela tinha do escritório, de abrir o escritório. E me interessei, eu estava em outro escritório de arquitetura na época, e a gente combinou uma conversa, um café, final do ano, dia 31 de dezembro foi, né? 30 ou 31. 30 ou 31 de dezembro. E aí, a ideia dela de empresa brilhava em meu olho, assim. O conceito era tudo que eu esperava trabalhar um dia. E aí eu topei a ideia e a gente começou a pensar a empresa e foi, assim, demais, assim. Eu não esperava nunca que aqui em Chapecó tivesse uma empresa de arquitetura, não só um escritório, que trabalhasse dessa forma, buscando sempre inovação e tal. E aí estamos aí. Aí agora eu tô fazendo outra pós, daí quando entrei, depois de um ano na empresa, agora eu sou gestor de projetos. E aí agora eu terminei uma pós, comecei uma pós em gestão híbrida de projetos na BBI of Chicago. E é isso. Pô, cara, fiquei curioso. Vende pra mim então, Catiane, qual é o pitch que você fez pra ele da empresa? Então... O que diferencia você no mercado? Uma coisa que eu percebo assim de cara é que, e isso soa bem para vocês, se é o que vocês esperam, é que quando a gente entra em contato com o escritório, que a gente sabe que através da rede social, a gente sabe que é diferente, que entrega algo a mais. E quando a gente iniciou aqui a conversa nos bastidores, eu falei, é diferente do que costuma ser um escritório de arquitetura. Buscou ser diferente desde o início. Então, o que vocês trazem, a essência, qual que é o DNA? Então, uma das coisas que me levou primeiro a um dos meus maiores incômodos em relação ao mercado de arquitetura e urbanismo era ouvir que a universidade está muito longe da prática. Estando lá dentro há tanto tempo como professora e coordenadora, falas do tipo, às vezes o aluno ia para estágio e voltava dizendo, não, mas não é assim que o mercado faz. Não é assim que se faz na realidade, né? Então, aquela ideia de que a teoria está distante da prática de atuação do arquiteto urbanista. E aí também receber, às vezes, feedbacks de clientes insatisfeitos, clientes de arquitetura e urbanismo, né? Não necessariamente meus clientes, mas perceber, assim, pessoal do mercado, chega um cliente, não quero mais ver arquiteto na minha frente. E também o pessoal da arquitetura insatisfeito com a remuneração, com o mundo pós-formatura, né? Então, e aí agora? Eu tenho um FIES para pagar, eu tenho um aluguel para pagar, os boletos estão chegando e eu não estou conseguindo aquela remuneração atingir os meus objetivos enquanto salário pós-canudo na mão, né? E 2020 foi, para mim, um divisor de águas em vários motivos, né? A gente teve aí, obviamente, o início da pandemia, distanciamento social, eu estava na coordenação do curso ainda, e estourou muita insatisfação de todos os lados. Parecia que as coordenações, assim, se outros coordenadores estiverem me ouvindo, com certeza eles vão concordar. O coordenador de curso nas universidades, ele era um imã de queixas e meio que muro das lamentações, eu brincava, né? E tudo isso foi aparecendo, a gente também estava num momento de revisão de matriz curricular. Quando a gente entra em revisão de matriz curricular, a gente entra muito em contato com o mercado para saber como é que está o nosso egresso lá fora, o que poderia ser diferente na formação, que lacunas ainda existem que podem ser preenchidas e também o que tem de bom, né? E aí começou a pintar aí lá por maio de 2020 o planejamento aí do que seria hoje a cada passo, né? E desde o princípio, uma das premissas da cada passo é tomar decisões com embasamento científico. Então a gente tem aí todo um processo de projeto pautado em decisões que vêm da teoria. Então o nosso objetivo é
quebrar esse ditado aí de que na prática a teoria é outra, né? De fato, na prática a teoria é outra, mas a base é a teoria, né? O embasamento científico ele não tá aí à toa. Ciência é muito sério, embora a gente esteja aí no Brasil e isso vira chacota às vezes, né? Mas a gente tem uma produção científica nacional muito valiosa para ignorar. E a gente percebe no decorrer desse... A gente tá aí com 1 ano e meio de empresa, né? No decorrer dos projetos que já foram entregues ou estão em desenvolvimento, o quanto você fundamentar as suas tomadas de decisão teoricamente, realmente, valida uma decisão de projeto, né? E te traz diferentes modos de enxergar um problema de projeto, um problema a ser resolvido, né? O cliente chega ali com uma dor, a gente tem que desenvolver um projeto e entregar para ele soluções. Quando a gente se baseia na teoria, as soluções elas vão sendo já previamente avaliadas, né? Pelo próprio conhecimento técnico. Então, essa foi uma das principais premissas, assim. E trabalhar de uma forma colaborativa. Então, a gente primeiro aplica os nossos processos de projeto, eles dependem de pessoas que saibam trabalhar em colaboração. Então, lá no escritório, a gente não tem a ideia de que projeto tem dono. Então, o projeto não tem o criador, não é o criador e a criatura. O projeto, inclusive, ele é desenvolvido em coparticipação. O cliente entra no processo de desenvolvimento do projeto. Então, a gente desenvolve processos de cocriação. Para isso, a gente aplica ferramentas que nascem lá da inovação. Então, a gente aplica várias ferramentas de gestão de inovação ao longo do desenvolvimento do processo, com um contato constante com o cliente. Assim, o cliente está muito próximo do desenvolvimento do projeto. E a equipe de projeto é múltipla. Então, desde o início, a equipe de engenharia vai estar presente, os projetistas, arquitetos, nunca é um único arquiteto envolvido no desenvolvimento do projeto. A gente lança a mão de plataformas de comunicação interna, então a gente tem plataforma para gestão de projetos, plataforma, canal de comunicação, diferentes canais, né? Hoje de manhã a gente fez uma reunião só sobre isso, então a gente trabalha aí com três plataformas base de comunicação dentro do escritório, e o comportamental impacta muito nesse sentido, né? Então a nossa equipe hoje ela é formada por pessoas que sabem trabalhar em colaboração, que conseguem, né? Não é só uma questão de querer, mas é uma pessoa que tem um perfil comportamental aí que realmente alinha um processo colaborativo. E decisão tomada pela equipe tem que ser decisão embasada por todos até o final. Então não pode ter ninguém que vai dizer eu falei que não ia dar certo, eu tinha dado outra ideia. É bem interessante isso, a gente vem ouvindo falar muito sobre cultura de empresa. A gente implantou dentro da WePlan uma cultura. Que todos têm a vez para falar, baseado também dentro de uma afirmativa ali que realmente funcione, dentro de coisas que já foram para a prática e foi validada. E para isso tu tem que ter a linguagem entre a equipe, tu tem que ser muito assertiva e a confiança nas partes. Porque a gente sabe o quão importante é um projeto. Você falou que não tem nem pai nem mãe, vamos dizer assim. Eu tenho uma equipe, então eu tenho que ter uma padronização desde a aplicação do briefing, desde a aplicação da levantamento de medidas numa obra, porque o que eu fizer vai ter que servir para o Johnny. Então isso é extremamente importante e novamente você está construindo algo que tem gestão, tem uma máxima da gestão que é quem não mede não gerencia. Então se tu não mede, se tu não tem ali algo que isso realmente funciona, está validado, então agora eu vou repassar isso aqui como se fosse um mock-up para outra pessoa, então esse é o padrão. E esse padrão ele não que ele não mude, mas ele só melhora a partir desse período, né? Então é importante a linguagem da equipe, o entrosamento, e a gente sempre fala, né? Quem entra para a equipe, novos que vão entrar, vai ter que estar alinhado à cultura. Exato. Por mais que o cara seja bom, olha, se ele não tiver com a cultura... E a questão da
de confrontar as opiniões e colocar isso na mesa, se você não traz os dados, não traz a parte científica, que é o que embasa isso, você tem apenas uma opinião. É, isso aí. E acho que na engenharia é o último lugar que eu vou colocar a minha opinião para construir alguma coisa. Né? Porque tu tá lidando com vidas, com peso, tu tá lidando com a força da gravidade, com as leis da física, né? Não é uma opinião que vai fazer você fazer as coisas certo ou errado. Outra coisa que eu achei legal, a questão dos projetos não terem dono, eu vim da indústria de software. Na indústria de software tem também muita metodologia, muita plataforma para controlar e tudo mais, porém tem muita herança de passivo técnico, que é o quê? É o cara que fez um código de uma linguagem que só ele sabia, e ele sai da empresa e ele deixa para a empresa aquela herança que muitas vezes ninguém sabe mexer, ninguém sabe dar manutenção. Então, aquele projeto era dele, não era da empresa. Sim. E aí, quem que vai dar manutenção? Quem que vai ajudar, colaborar? Quem que vai alterar? Então, isso é interessante porque transforma o produto que você vende. O produto que você vende, ele não foi feito pelo João, pelo fulano, pelo ciclano, né? Porque se esse cara sair da empresa um dia, ele é a empresa praticamente. Exato. Então, você consegue vender um produto que tem uma qualidade baseada no científico, né? Baseada nos números, né? Sem poder ser contestado, a não ser com novos números, né? À medida que os cálculos avançam. E é isso que eu acho uma herança legal, de você conseguir com que esse projeto ele seja atemporal. Exato. Né? E o cliente ele fecha um contrato com o CNPJ a cada passo, né? Então não é com o João, com a Maria, com o fulano. Então ele não tá nem aí, não deveria ser problema do cliente se A, B ou C ficou doente, se pegou Covid, ficou aí 2 anos, né, em função de afastamentos e tudo mais. Então, o que acontece se alguém falta na empresa hoje? Hoje a gente tem toda uma memória lá, um relatório que é alimentado diariamente, semanalmente, mensalmente, dependendo de cada estágio, né, de alimentar dados lá, de incorporar dados às plataformas, que permitem muita tranquilidade para a equipe toda. Então, eu falo que as equipes hoje, a equipe é autogerenciável. Se alguém falta, a gente consegue se reorganizar de uma forma muito rápida. E as decisões do projeto, elas estão em memória, né? Então, tá tudo registrado. E é assim que a comunicação lá dentro acontece. Isso nos dá muitas garantias de que a coisa vai continuar funcionando, independente do que vai acontecer amanhã, né? Se amanhã o meu filho estiver doente e eu não puder ir pro escritório, o que acontece? Pega fogo, o cliente surta, alguém vai dar na obra. O legal é que você falou que todo mundo tá na mesa para conversar. É isso aí. Aí ninguém vai ser pego de surpresa, e se você precisar que mais pessoas toquem o barco, elas sabem o caminho, a direção. Exatamente. Quando você não conversa sobre isso, ninguém sabe a direção. Aí as pessoas começam a fazer força em sentidos opostos, começa a entrar a opinião, começa a entrar muitas vezes a emoção junto ali, e aí não rola, né? Exato. Então, eu levantei aqui a questão anteriormente sobre levantamento de medidas, que a gente adotou dentro da WePlan um padrão e foi para o manual de como as pessoas fazem o levantamento de medidas lá na obra. É um exemplo simples, mas a questão da mania, a questão do é o meu jeito, isso que tem que ser mudado quando você trabalha numa equipe com esse propósito, como é o escritório de vocês. É um dos exemplos que pode se aplicar, por exemplo, lá na forma que você vai construir lá no SketchUp ou em qualquer plataforma, que é você ter um padrão. Às vezes as pessoas anotam lá um ponto hidráulico com qual que é a referência de qual parede. Mas que eu me entendo. Aí é só você que levanta o projeto, né? Porque é importantíssimo que exista esse padrão, e quando a gente fala em padrão, às vezes assusta tanto para o design como para a arquitetura. Não é um padrão enrijecido, eu não posso usar da minha criação. Não, é baseado, né? Se você tem ali uma mais concreto, você se justifica e você defende com a equipe, e aí você aprova. Mas, de fato, você precisa seguir um padrão, e a leitura que tu fizer daquilo, o outro tem que entender. Então, é extremamente importante esse engajamento, né, interno da equipe. A gente tem várias padronizações lá no escritório, tem muitos padrões justamente por isso, porque qualquer um tem que dar continuidade. A gente tem muito padrão que é normativo e não é seguido, né, na profissão de uma forma geral. Extremo.
Então, tem muita coisa que é só olhar para a norma. Sim. E aí, como é que modela? Como é que vai funcionar a modelagem? Por que tem que ser assim? Como é que tá fechado o contrato com o cliente? Isso também vai interferir na definição de todos os padrões de desenvolvimento de projeto, né? Então, a Cada Passo, ela surgiu muito com a proposta de entregar a melhor experiência em projeto para o cliente. Porque a minha meta é deixar de ouvir que não quero mais ver arquiteto nem pintado de ouro na minha frente. Já ouvi isso quando voltei para Chapecó, estando como professora, estando na coordenação de curso, né? E aí eu fico pensando onde é que está acontecendo. Às vezes é um problema que é mútuo, a dor é mútua, né? O arquiteto também está sofrendo com esse cliente que não quer ver ele pintado de ouro na frente, né? Então, a gente estabeleceu muitos processos para que realmente a experiência de projeto seja a melhor experiência. O cliente, ele acaba os processos lá no escritório muito satisfeito, realmente muito satisfeito. É extremamente importante isso, porque a maioria a profissão ela faz com que a gente tenha um ego maior, né? Porque realmente tu cria, eu pensei nisso, baseado, né, no meu conhecimento, ou vi alguma coisa lá no Pinterest e criei. E isso é muito difícil quando vai para a execução, por exemplo. Sim. Por isso que eu acho que essa questão do identificar onde está o problema é uma coisa bem particular de cada profissional, mas é extremamente importante ele parar em algum momento e dizer, onde que está o problema, porque muitos problemas que a gente recebe aqui, Catiane, e tu deve ter isso bem claro, tanto na universidade como fornecedores, é não ter olhado para simples norma. Qual que é a altura de uma bancada de uma cozinha? Qual que é a altura de um armário superior? Aí às vezes a gente pega o armário inferior, o balcão inferior com 60 de profundidade e o superior com 55, 60. Sabe? Com 55 do cooktop até um balcão superior ou uma coifa, sabe? Coisas que são simples, que tu já poderia matar ali. Por isso que tem, por exemplo, materiais que vão lá e se tornam um sucesso no mercado. Exemplo da ArcExpress, vocês devem conhecer. Sim, ela lançou um manual com dicas para o profissional ir lá e organizar o armário, as alturas. Gente, isso aí há anos existe. Ela só organizou num material e colocou ali desenhadinho, bonitinho. Exato. A vida toda estava na norma. E uma coisa tão importante que as pessoas não fazem é a simples conversa com o fornecedor. Com o marceneiro, por exemplo, que é a nossa área. Conversa com o cara. Qual que é o padrão de corrediça que tu pode fazer uma profundidade de armário? E aí que entra a colaboração, né? Que tá no nosso... É um dos componentes do nosso DNA, é a colaboração. O fornecedor, ele tem que estar muito próximo. Perfeito. Independente de qual seja o estágio, de qual é a escala do projeto. A gente trabalha lá, interiores corporativo, loteamento. Os fornecedores têm que estar em contato desde o início das decisões de projeto, porque para o escritório é ruim o retrabalho. Então, por que o arquiteto vai sentar a bunda na cadeira lá, vai dedicar horas e horas e horas, semanas, às vezes 15 dias, imerso num único projeto, aprova com o cliente, valida e aí depois descobre que não dá. O pior na obra, né? Ou descobre na obra que não custa demais para fazer. Exato. Eu fiz um vão lá em Balanço que não tem a empresa de metalúrgica que faça essa viga, sei lá. E assim, muitas vezes a solução está no fornecedor. Exato. Ele pode ser o teu aliado naquela missão que você tem. O problema é quando você não abre o jogo da missão que você tem. Exato. Ou seja, você fica ali tentando você dar uma solução de coisas que você talvez não domina, não conhece, porque o fornecedor vai dominar muito mais que você do próprio produto dele, obviamente. E você não compartilha dessa dificuldade. Olha, eu tenho um orçamento X, a aplicação é para esse nicho e o nosso desafio é esse aqui. Tá a fim de comprar junto esse desafio? Então, quando você abre para ele ajudar a fazer parte da solução, é diferente de quando você se fecha e tenta você chegar com uma solução. E aí fica feio na frente do cliente também. Meu Deus, fica desconfortável, fica parecendo que aí o profissional não foi buscar informação. E, na minha opinião, isso vai sanar 50% das reclamações. Pelo menos. E você busca aliados também. Isso. Você não busca trabalha contra o outro, né? Como que tu faz isso aqui? Como que tu faz essa usinagem? Eu consigo fazer um ripadinho de 1 por 1? Não, é impossível. Não tem como eu passar lá, ou vai aparecer o cru do MDF, sabe? Então, isso vai enriquecendo cada vez mais o escritório. Então, a dica aí acontecendo, né, na prática. O principal é junte as pessoas aí, os envolvidos,
envolvidos, os fornecedores, e trabalhe junto. Você vai aprender. Talvez no próximo projeto você não precise nem chamar o cara próximo. Você já vai saber qual que é os mínimos e os máximos que a empresa, o que o segmento faz, né? Exato. Ou quando a gente apresenta propósito comercial lá no escritório, a gente já apresenta o workflow. Então, quando entra na tela do workflow, tá lá que os complementares, os fornecedores, eles vão ser contatados. Nosso passo 1 é a imersão. Então, o nosso processo de imersão, nosso processo de briefing, ele é bem longo. Ele não é um briefing de 2-3 horas com o cliente. Tem várias etapas, várias ferramentas para a gente realmente entender as necessidades desse cliente, o que ele está falando que ele quer, mas o que ele de fato tem na cabeça, né? Porque são coisas diferentes e são poucos os momentos que o cliente é uma única pessoa. Então, essa imersão é longa e ele entende, tá, que acabou a imersão, antes da gente começar o estudo preliminar, já tem a orçamentação de complementares, o contato com fornecedores, porque eles entram no processo desde o início. E aí, a questão do ego do arquiteto, ela é uma herança aí de uma formação dos anos 60, 70, até anos 80, né? Onde a gente tinha um processo de projeto bastante artesanal, com um domínio quase artístico, né? Da própria ferramenta de projeto, que era a mão. E o tempo de projeto era muito mais longo no sentido de você desenhar, detalhar uma decisão de projeto, exigia de ti, projetista, arquiteto, muita dedicação, muitas horas de dedicação. Então, era bastante solitário também, porque uma coisa é hoje eu pegar um software, modelar, fazer uma reunião online com 5 pessoas de 5 lugares diferentes, trocar ideia e mudar a decisão de projeto. A gente já simula o processo iterativo de projeto, que ele é retroalimentado e avaliado. Hoje ele é muito mais rápido, né? Então, na época não era. Então, a gente tem muitas escolas ainda que vêm com essa ideia do arquiteto criador. E eu acredito muito na desconstrução dessa imagem, justamente porque a gente tem hoje à disposição muitas ferramentas que nos possibilitam e exigem de nós um trabalho colaborativo. Então, a troca de informação, a possibilidade de você contatar um fornecedor hoje, hoje a gente tem uma oferta muito grande, né? O acesso à informação é outro. Então, realmente, assim, faz muito mais sentido você colocar muitas cabeças para pensar algo e encontrar uma nova solução e realmente aplicar e focar no processo. A gente foca muito nas ferramentas e no processo lá no escritório e sempre chega em resultados melhores, porque você tem múltiplas visões sobre aquilo, né? Parafraseando o Bruno Perini, que ele também parafraseia um outro filósofo, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, quanto maior a diversidade, na verdade, que você tem dentro da empresa, mais cabeças, mais pessoas, ou quem você envolve no projeto, a chance maior de encontrar um caminho, uma solução é maior do que uma pessoa trancada na sala tentando conceber a solução. E o futuro vai se encaminhando muito para isso, porque cada vez mais os softwares estão integrados, que você pode trabalhar num projeto com várias pessoas, né, ao mesmo tempo, trabalhando no mesmo arquivo. A gente trabalha assim, arquivo central. Então a gente não está falando mais de futuro, né? Estamos falando da atualidade, e isso é sensacional, gente, porque eu sou apaixonado por esse tipo de gestão, assim. Tu lembra quando você escreveu no mesmo Word que eu na faculdade? Ele ficou congelado, ele não acreditava. O ano era 2010, 2011. O Google recém tinha lançado o Docs ali, que você podia editar junto e aparecia o cursor. Colocar ali, comentário, o Johnny tá digitando. Cara, isso eu acho sensacional. E por isso que você vai mais uma vez, né? Você tem que trabalhar com pessoas competentes que você acredite, porque um vai estar fazendo estrutural, outro vai estar fazendo interiores, e a identidade e a cara da empresa tem que ser a mesma sempre, né? É isso aí. Nessa questão da colaboração tem um comportamento que é bem importante, que é não ter medo de errar, né? No sentido de, lá no escritório, a regra erre rápido. Vai errar. Mas bota a ideia na mesa, discute. O projeto ele é visto como um momento de simular tudo que vai acontecer na obra.
Então, as decisões de projeto, enquanto elas estão em nível de projeto, elas são questionáveis, alteráveis, a baixo custo. Então, principalmente quando está intra, a equipe ainda, antes do cliente visualizar aquela solução, né? Então, errar não é um problema e acelera o erro, porque isso vai trazer novas possibilidades de resposta, né? Então, se exponha. E tem uma outra coisa que eu percebi que vocês investem, que para mim isso é muito investimento, e tem muitos profissionais que entendem como eu vou perder mais tempo, mas na base do projeto. Briefing, por exemplo. Vamos fazer um briefing... vai dar 5 horas nessa mesa aqui. A gente vai trazer vamos levantar várias coisas aqui, várias probabilidades que podem acontecer. O cliente vem com ideias diferentes que às vezes para executar ela precisa, né, de uma outra tomada de decisão. Então eu sempre falo, invista tempo naquela base, na construção do briefing, reunir os fornecedores, ver a viabilidade disso, ver se o cliente está disposto a investir. Às vezes você vai iniciar uma obra, uma residência ou uma obra corporativa. O corporativo pega muito nisso, né? Quanto que vai investir? E sabe, esse medo de perguntar valor, ele tem que ser arrancado dos escritórios, eu acho que de qualquer negócio, né? De qualquer CNPJ. Você precisa ser franco com o cliente, olhar no olho e dizer assim, quanto você tem para investir? Não sei. Tá, então assim, baseado na minha experiência, vai dar 500 mil. Mas 500 mil tá fora do meu investimento. Tá, então a gente vai ter que mudar o projeto. Vamos trabalhar com materiais não tão nobres, vamos trabalhar, esse vão não vai poder ser assim, sabe? Então é perder esse medo e realmente falar franco com o cliente, para você evitar de você ter o retrabalho que a gente falou aqui, que é tempo assim, jogado fora, é dinheiro jogado fora, e aí você não consegue sair, o cliente não sai do teu escritório nunca, e o retrabalho sempre vai acontecer, e aí fica no final das contas o quê? O cliente diz, nunca mais contrata um profissional, eu vou contratar lá a construtora que já tem, sei lá, o Zezinho lá, que é o pedreiro, que ele resolveu tudo para mim, e às vezes deu 1 milhão de problemas, o cara nem ficou sabendo, né? Então, essa visão de realmente investir mais tempo antes na base. E aí depois, cara, você pode até cobrar do cliente. Na minha opinião, você pode cobrar do cliente assim, alterações se ele começar a viajar muito, né? Se ele sair muito da curva. Agora eu quero isso. De um dia para a noite, né? Acordou, sonhou com... Um pavimento a mais. Um pavimento a mais. Aí sim, então será cobrado porque teve toda uma base e aí não foi você que errou, né? Nesse caso. E aí você tem base também para cobrar do cliente, porque tu tem método, tu tem processos dentro do escritório. E recentemente eu vi que a Catiane postou que esteve no G4 Educação. Para nós aqui, a gente consome muito o conteúdo deles e a gente vê que todo o escritório de arquitetura, todo o negócio, ele deveria passar por um embasamento desse de gestão, porque tu vai muito mais preparado pro mercado e com estratégia, sabe? Estratégia de negócio, estratégia comercial, e de fato você não lida com o escritório como mais um negócio meu, é meu sonho, né? Que a gente fala, o que você espera do escritório? É o sonho, é realizar sonhos de cliente. Não, você quer ganhar dinheiro, você quer ter... E não é feio, né? Falar exatamente, que você quer ganhar dinheiro. Porque não. Aí às vezes o cara lá tá realizando sonhos, mas não tá conseguindo pagar o boleto. Então, fala um pouco mais sobre essa imersão que tu teve lá no G4, que é sensacional, os caras são referências aí no mercado. São. A CADA, ela surgiu de um planejamento de gestão bem pensado, assim. Então, 2020, eu passei 7 meses do ano desenhando modelo de negócios, plano de negócio, validando. Então, fiz um MVP, apliquei diferentes ferramentas, validei processo. Não foi só criar um Instagram? Não. O Instagram veio foi tanto tempo depois, né? Que ele tá lá foi só postar. Não foi só postar render? Não foi só postar. Nem tem render ainda, né? Cara, é fantástico. Então, a gente já nasceu com um pé bem forte, assim. Eu já tive escritório pós-formada nessa realidade de vamos lá, me formei, sou autônoma, uhul. Vamos captar cliente, aluga uma sala, compra computador e senta lá projetar. E agora? Né? E numa época que não tinha, o Instagram não trazia cliente, não tinha nada disso. Era única e exclusivamente
networking, contatos, indicação, relacionamento, né? E é muito difícil ser arquiteto assim, porque, na verdade, você tem que entender o teu papel como arquiteto dentro da empresa, quando o teu papel é de arquiteto, né? E tem que entender o teu papel como gestor, porque se você quer ter um escritório, ele tem que ser entendido como um CNPJ, como uma empresa. Então, você vai ter que entender de coisas básicas, tipo vendas, tributação, contabilidade, Anotem. Folha de pagamento. Coisas chatas, você falou? Eu acho que vindo da ex-coordenadora do curso de arquitetura, como professora também, é extremamente relevante que as pessoas entendam isso. Exato. Então, pode continuar, mas é sensacional. Tem que ter o perfil empreendedor, mas tem que entender que ser empreendedor não basta, né? Você tem que se transformar em empresário. E aí isso depende de conhecimento em gestão. E gestão se abre para um leque de muitas áreas. Então você vai ter que ter de marketing, de vendas, de contabilidade, de RH e por aí vai. São muitos setores dentro de uma empresa, mesmo que ela seja uma empresa de uma única pessoa. Então toda decisão em gestão ela vai impactar no futuro do negócio. E a gente passou, então, 2021, a Cada Passo ela surgiu, a data de nascimento dela é 7 de dezembro de 2020. E 2021, então, foi o ano de testar, experimentar, validar processos até junho do ano passado, agosto, né? Mais ou menos agosto do ano passado, a gente validou diferentes processos dentro da empresa, seguindo o plano de negócios, com as metas de captação claras para que a gente tivesse tempo de alinhar a equipe, de testar processos, modificar, fazer o loop de testa, observa, modifica, testa de novo, volta, né? Então, a gente faz esse processo de análise a todo momento lá no escritório. E começou o ano, a gente sentiu que precisava mais, né? Então, dá realmente, assim, uma virada de chave para entender como tracionar a empresa. Ela deu certo, tá validado, os clientes estão vindo, a indicação, ela acontece. O nosso cliente, ele é um cliente de perfil de indicação, então a gente não vai trabalhar aí com uma política de vendas de Instagram, por isso que o nosso Instagram, ele existe para comunicar, mas ele não é um canal de captação de clientes hoje. E aí começaram a surgir várias questões, assim. Um dos maiores gargalos, por exemplo, era... a equipe cresceu, hoje nós somos em 7 ao todo, 5 arquitetos dentro da empresa. Ela vai crescer mais ainda esse ano. Como é que eu transformo as equipes em equipes autogerenciáveis? Passamos aí um início de ano com a Omicron, que cada pouco era um fora do escritório, né? Então, os processos estavam bem definidos, mas como é que a gente pode melhorar? E aí começa a entender o estabelecimento de meta de vendas, meta de entrega de projeto. Como é que eu garanto a experiência do cliente de cabo a rabo, né? Entrou em contato, a gente chama de... Todo o nosso processo é organizado em passos, e é daí que vem o nome Cada Passo, porque a gente foca muito nos processos. A nossa meta é... Fez todo sentido agora. Processos claros e bem definidos para garantir a experiência do cliente lá dentro. Então, o passo 0, ele já tem que ser sensacional, cara. Tem que querer fechar comigo antes dele saber quanto é que vai custar o projeto. Você entregou valor antes. Entreguei valor. A nossa proposta às de vezes valor é uma entrega na primeira conversa. Uma dica, só na postura que a pessoa coloca na hora do atendimento, o profissionalismo. E eu nunca digo assim, tu não precisa agradar tanto, sabe? Você precisa só ser profissional. É isso aí. Se você tem um mínimo de entendimento do que é o cliente, o que é a obra dele, dá um Google ali, vai no Instagram, conhece o cliente. Cara, aí você gera o rapport que a gente sempre fala, né? Eu prefiro 1000 vezes uma boa entrega de produto do que um bom sorriso, sabe? Porque não adianta você sorrir quando você não está entregando um bom produto. Então eu prefiro, assim, 1000 vezes que o atendimento não seja, assim, aquela empatia absurda, aquela coisa que você tem que, nossa, levar o cliente, assim... Virou amigo, né?
entendeu? Começa a ficar uma coisa não profissional de um lado e o produto fica de lado. Ou a entrega, no nosso caso de serviço. Então eu prefiro assim que seja muitas vezes... porque antes de fazer amigos nos negócios, né? Você precisa fazer um bom negócio. Então que a entrega e o produto seja bom... E depois sim, isso vai abrir portas para saber se o cliente vai virar um amigo ou muitas vezes um inimigo vai falar mal de você. E uma coisa que eu achei legal quando você comentou, Catiane, sobre a comunicação interna, os processos e como a informação ocorre dentro da empresa, eu tenho a sensação que é um lugar onde uma vez o cliente tentando falar com alguém da empresa, todo mundo vai estar sabendo do assunto. E não é aquele... Do tipo, quem é você? Me deixa teu telefone, ou não tô sabendo de nada. Ou eu só quero falar com a Catiane, ou eu só quero falar com o Júlio. E aí centraliza muita informação, né? Então, eu imagino que seja esse lugar onde todo mundo sabe quem é você, qual é o teu projeto, qual é o passo que tá. Se você não estiver, alguém pode dar um feedback, um retorno, pode repassar a informação. Imagino que seja assim. É isso aí, escreveu a cada passo. E agora ouvi um pouquinho do Júlio, como é que é você entrar nesse negócio, por exemplo, o teu primeiro escritório, tua primeira participação, já com toda essa metodologia, porque a gente sabe qual que é a realidade muito próxima de nós, a gente sabe qual que é a realidade que não funciona assim, é realmente naquele outro formato, pega um computador, compra, coloca o software e começa a trabalhar. Como é que foi essa experiência, assim, porque isso é extremamente valioso e eu te digo que tu tá com sorte, assim, de estar do lado de uma pessoa que realmente pensa diferente e com certeza tu também veio com essa postura, que é uma nova geração, ela tá buscando isso. Então, fala um pouco qual que é a experiência desse mundo. As minhas experiências prévias foram convencionais, de escritórios e empresas que trabalhavam como todo mundo trabalha. E aí, quando a nossa primeira conversa foi assim, tem 1000 possibilidades. Agora a gente precisa testar. Mudar o mercado juntos. Exato, vamos ter que criar uma coisa nova, porque não dá para ser só mais uma empresa de arquitetura. E aí, é o que mais eu falo, assim, que a Kat fez a vida virar uma montanha-russa, mas isso é ótimo, é bom, me manter em movimento é o que me deixa mais animado, porque senão se você estagna, você desanima, vai se frustrando e entra na monotonia. Então eu entrei bem no início da empresa, então a gente conseguiu testar muita coisa junto, assim. Construir então, junto, foi isso, aprendizado sensacional. Nossa, sensacional, assim. E até o G4 a gente foi junto no G4 e a gente saiu de lá, a gente já tinha um processo definido, testado e validado. A gente sabia que sempre ele muda, todo projeto a gente descobre uma coisa nova. O briefing, a nossa imersão, não tá diretamente com o fornecedor, mas ele é alimentado pelo fornecedor. Então, toda hora a gente tá mudando o nosso processo. E aí a gente tava um ano de empresa, e aí a gente foi no G4 e a gente voltou. Nossa, foi uma semana que a gente pensou, a gente vai ter que trabalhar o dia inteiro, uma semana inteira, pra gente conseguir fazer 10% do que a gente aprendeu, assim. A gente pousou ao meio-dia, às 2h, a gente tava sentado junto, já modificando rotinas. Aproveitar que tava fresco na memória. A gente abriu o calendar, a gente falou, primeira coisa, reestruturar nossa agenda semanal. A rotina é outra. A rotina é outra. E aí a gente isso da cultura da empresa, pra nós, é o que é essencial, assim, é comportamental. É a pessoa que entra lá, tem o nosso processo de onboarding, aprende tudo, são essas as ferramentas que a gente usa, e isso tá tudo escrito, tá tudo documentado, tem uma memória da empresa, porque é isso, a pessoa tem que chegar, assim como eu, claro, eu participei do processo inicial, então eu fui criando junto e testando junto, mas a pessoa que entra agora tem que entender tudo o que está acontecendo, para ela se sentir parte da cada passo. O maior incômodo que nos levou ao G4 foi como é que a gente vai crescer a equipe e garantir toda essa qualidade, garantir que o processo vai acontecer, mas o produto vai ser entregue com qualidade, né? E lá a gente descobriu como fazer. Então, para nós foi a maior... Tem toda a parte de vendas, de desenvolvimento de produto, que é importante, o próprio processo de growth, mas para nós, cultura e liderança, a gente já tinha processos muito únicos e que funcionavam, mas a gente voltou com um ferramental, assim, olhando como gestores mesmo, para realmente
entregar autonomia para os colaboradores. E agora a gente não tem mais o medo de crescer, de contratar novas pessoas e como é que essa pessoa vai seguir? Ela vai nos 90 dias, né? Os primeiros 90 dias ela tem que acabar os 90 dias entregando um projeto cada passo. Como é que a gente vai colocar ela nesse processo? Então, hoje está tudo muito bem claro, muito bem definido para nós, né? Se imagina assim, como não entra na cabeça, não entrava, vamos usar, que um escritório de arquitetura precisaria ir para um curso de gestão, por exemplo. Sim. Que é o que vocês foram. Então, são tomadas de decisões que fazem com que vocês hoje se diferenciem e que vocês não precisem de uma ferramenta ou que vocês sejam uma popstar para você trazer cliente. Porque o cliente ele vai tendo boas experiências e eu acho que isso conta muito. Eu tive uma boa experiência com o escritório, então eu recomendo, eu vou retornar a fazer projetos com o escritório porque houve muita entrega. Além do conceito, além de profissionais capacitados, houve muita entrega, porque o resultado, no final das contas, é o que cura, o que salva qualquer coisa, né? Se não tem resultado, não tem como você dizer que é bom. Essa parte da gestão são carências de qualquer negócio. Qualquer negócio. Aqui não precisaria nem ser sobre imóveis planejados ou arquitetura ou imóveis, a gente estaria falando aqui de gestão como um todo. E no momento que a gestão tá ok, aí sim você pode brilhar naquilo que você de fato estudou ou sonhou a vida inteira, porque tá organizada a base. Você consegue, digamos assim, subir no topo e poder falar mais alto e conseguir explicar melhor, porque aquilo que é o básico já está organizado. Hoje você olha para uma estrutura dessa, você vê que o projeto lá, o render final, é o mínimo que um profissional pode entregar. É a consequência, né? Essa outra, esse por trás, todo esse background para chegar no projeto final do cliente, para que brilhe o olho, é isso que eu queria, sabe? Tá dentro do meu orçamento. E o produto por si só, ele não basta no processo da arquitetura, porque obra é perrengue, independente do quão... A gente trabalha em BIM lá no escritório, então a gente antecipa muito perrengue de obra no projeto ainda, né? Tá ali modelado, tá compatibilizado, tá todo mundo no arquivo central. O Júlio é coordenador de projetos, então ele é o BIM manager do escritório e faz a coordenação dos projetos com todos os complementares de fora. Então, realmente antecipa muito conflito de projeto em desenvolvimento de projeto ainda, e se resolve isso antes de ir para a obra. Mas vai ter perrengue de obra. E se você não é transparente com o teu cliente, volta para aquela dor lá do início do episódio que a gente estava conversando, né? Que, o arquiteto reclama do cliente, porque o cliente quer mais uma alteração, porque ele não gostou disso, por causa disso, porque saiu do custo. E o cliente não aguenta mais ver o arquiteto, né? Porque ele não entende o que eu falo, porque eu peço isso, ele faz aquilo, porque ele não tá me entendendo. Porque não bateu com o fornecedor não tem isso para vender. Porque ficou muito caro, eu orçou uma obra, eu vou gastar 2, uma obra e meia, né? A questão do BIM não é a primeira vez que nos trazem aqui, o pessoal da Ágil também já trouxe uma vez o BIM, eles explicaram também, mas para quem tá ouvindo esse episódio, o Júlio agora é o cara que é o manager lá. Júlio, para pro cliente de vocês, para vender essa questão do BIM, até hoje as empresas utilizam, a gente tem o selo ISO 9000, não sei o que, ISO 14000, são selos de qualidade que mostram que a empresa está trabalhando dentro de alguma norma e tal. O BIM é mais um desse tipo, e qual é o diferencial de uma empresa que usa BIM daquela que não usa? Então, se eu estivesse comprando hoje um projeto de vocês, como que você venderia o BIM, né? Sei que não se vende tão tecnicamente assim. Vende, bota a mão no bolso do cliente e vende. Eu ia dizer, a gente trabalha com BIM, né? Sim, então, o que é o BIM aí, para quem não conhece? O BIM, então, é Building Information Modeling, que é a modelagem da informação da construção. Então, simplificando ao máximo o que é o BIM, a gente modela a edificação, modela a construção, modela a parede, modela o pilar, modela a torneira. E a gente coloca dentro da parede, do pilar e da torneira um monte de informação. Então, além da gente modelar o 3D, que é o que a gente modela em Sketch, enfim, qualquer software. A gente usa a ferramenta Revit lá no escritório para modelagem de arquitetura e de urbano. A gente coloca informação dentro de cada elemento da construção. Então, a gente vai dizer que essa parede tem essa altura, essa largura. Ela é feita de
tal camada de tanto de argamassa, tanto esse é o tijolo, quantos furos tem o tijolo, quantos tijolos tem nessa parede. E quando que essa tinta precisa de manutenção? Então, cada, 5 anos, enfim. É isso, é modelar tudo. Aí, além de modelar os elementos da construção, a gente modela só a informação do vazio, no caso. Por quê? Porque dentro de um ambiente, de uma sala de estar, vamos pro corporativo. Dentro de uma sala de reuniões ou de um pavimento inteiro, vai ter 65 colaboradores. Até ano que vem. Talvez daqui 5 anos tenha 90 colaboradores. Isso é um projeto de expansão da área. Exato. Então, e além disso, a gente vai modelar o projeto em relação ao tempo. Então, o BIM tem várias dimensões, 3D, 4D, 5D, muito se fala, é bem em mercado até 7D se coloca 7D. Em execução. Dá hoje, pra né? dizer, então, que o BIM tem o botão da gravidade? Não. Não, quase. Mas a consultoria que você consegue passar para o cliente é absurda. Você então consegue saber quantos tijolos vai na obra do cara, já calcula... mais quantitativo, enfim. Isso. Então você consegue fazer gestão do tempo de obra, você consegue fazer gestão de orçamentação a partir dos quantitativos. Muito mais palpável, né? Você consegue fazer a avaliação do projeto ainda em software, porque você consegue inserir informações de diferentes esferas, acústica, de iluminação, de térmica, orientação solar, dependendo do tipo do projeto, de interferência entre setores, por exemplo, né? Isso que o Júlio está falando. Então, você consegue, no próprio processo de desenvolvimento do projeto, a partir da avaliação, isso aqui não tá legal, eu já volto. Própria análise do projeto já tá te dizendo que aquilo pode ser melhor. Ele antecipa informações do mundo real, da prática, da construção, para o tempo de projeto, e você consegue antecipar ali, tomar mais decisões. E no campo do cliente, além de garantir uma economia em obra, a gente tem aí redução elimina até 40% de mudança orçamentária, isso comprovado também, já dado de mercado, né? Aumento da produtividade na indústria da construção. A gente tem para o cliente essa questão do custo, que para ele o custo de obra vai ser menor, porque os erros são reduzidos drasticamente. Desperdício também. Exato. E a visualização. Então, lá no escritório, o cliente, ele, salvo raras exceções, ele nem sempre tem facilidade na maioria dos casos, ele não tem facilidade de entender um projeto, seja um layout. Ele vai olhar o layout, você vai apresentar os prós e contras para ele. Ele vai dizer sim, gosto, não gosto, isso aqui, quanto é que tem de largura, vai dar uma discutida contigo naquilo que ele consegue perceber. Ele acha que ele tá entendendo. E aí, depois, lá o render vem no final. No nosso caso, não. No nosso caso, a primeira apresentação de projeto para o cliente já é com vídeo, já é com render, imagem fotorrealística, com toda uma base BIM de decisão de projeto. Então, o projeto, ele tá ali quase como ele só não é real porque ele tá na tela da TV, né? Eu vejo, então, eu tentando entender, eu não conheço, tá, do BIM, mas ele tenta quebrar aquela frase que o papel aceita qualquer coisa, no BIM não aceita qualquer coisa. É diferente. É diferente. E só para explicar para quem também não conhece a parte de modelagem 3D, a gente sabe que no 3D ali tu trabalha com polígonos, linhas e tudo, aquilo aí não tem muita ligação com o mundo real, com a física. E quando vocês falaram que vocês inserem uma informação e essa informação ela tem massa, muitas vezes, não sei se tem simulação física, aceleração, se tem alguma coisa assim. Consegue fazer vários tipos de análise dentro do BIM, dependendo da informação que o elemento tiver, né? Então ele vai, por exemplo, dizer qual é o peso da coluna d'água do edifício, por exemplo. Então, para antecipar... Como é o fluxo de vento dentro do edifício. Ou em relação ao seu entorno de um edifício em altura, por exemplo. Faz parte da simulação. Geografia e tudo mais. Isso é projeto. Isso é projeto. O resto é desenho. Daí exatamente esse ponto que eu ia chegar, porque você desenhar no SketchUp ou no papel, aceita tudo. Aceita tudo. Aí você desenhar num software como que tem, né, o BIM, eu não sei qual é o software, mas enfim, ele já evita que você desenhe coisas que não façam sentido, ou utilize coisas que não fazem sentido. Então você já está um passo à frente, está evitando na etapa de projeto. Esse tipo de projeto, esse tipo de plataforma BIM, ele incomoda muita gente, né?
Porque ele interrompe você de fazer algumas coisas que é fora da realidade. O Promob, para nós, é uma plataforma BIM. Ele vai, em vários momentos, nos dar os mínimos e os máximos, se funciona ou se não funciona. Então, é o software também te ajudando. Claro. É como o corretor lá, quando você vai você falou escrever. Tudo. Quando você sabe usar o software, ele te ajuda. Quando você não sabe, ele é um peso, um problema. E aí você tem que Ele é um problema. E aí, como ele fica me impedindo toda vez eu fazer, então eu vou deixar ele de lado, porque eu vou lá e arrasto uma geometria com quantos metros eu quiser e qual a forma que eu quiser. Do jeito que eu me entendo. Tem que morar na obra dele. E qual que é o grande problema? Eu faço uma Babilônia maravilhoso, eu apresento pro meu cliente e ele se apaixona por aquilo e não tem o que tire da cabeça dele. E aí, quem que executa isso? Exato. O BIM não é só a plataforma, né? Quando a gente fala de BIM, o diferencial dele a gente tem... são 4 grandes esferas que interligadas, de fato, definem um projeto em BIM. Podem definir um projeto em BIM. Então, a gente tem a esfera da tecnologia, então entra toda a questão de ferramentas, aí entram várias ferramentas, vários são os softwares. São plugins BIM, que vão dentro plugins ou softwares diferentes mesmo, né? Por exemplo, o próprio Sketch, a gente tem como trabalhar em BIM no Sketch, mas aí vai depender do quê? De comportamental, então a gente depende das pessoas. As pessoas precisam aprender a trabalhar em BIM, e processo de projeto em BIM é muito diferente de processo de projeto convencional, porque você parte da informação, modelar informação e não modelar esteticamente só algo, né? Então você depende de um embasamento técnico e de decisões que vão te trazer isso, e tem o comportamental, porque a essência do BIM é trabalhar em colaboração. Então você não vai fazer projeto sozinho, né? Você vai trabalhar com dezenas de pessoas, geralmente num processo de projeto de uma edificação de grande porte, por exemplo, são mais de dezenas de pessoas. Então, demanda do comportamental. Aí tem a esfera pessoas, então tem ferramentas, tem pessoas, tem processos, e aí os processos é que as pessoas vai depender deles acontecerem, vai depender do comportamental dessas pessoas, né? E tem o governo, né? A gestão governamental também hoje é uma esfera bem importante para fazer dar certo o BIM. No Brasil, neste momento, as obras públicas, licitação de projeto de obra pública hoje é só em BIM. O Exército Brasileiro hoje é referência nacional na aplicação do BIM também. Então, a gente tem aí... hoje a gente já fala do SIM, do City Information Modeling. Lá no escritório, a gente já está estudando o SIM. Então, o Plano Piloto de Brasília hoje está modelado em SIM, por exemplo. É uma das primeiras modelagens no país, aplicando o City, a modelagem da informação da cidade também. Então, isso vai nos dar muito mais no futuro que a gente espera que seja próximo, né? Na nossa visão, se no Brasil não for, a gente não vai mais trabalhar só para o Brasil, Vocês estão se preparando para um momento muito maior, que é assim, só entra quem realmente sabe, domina a ferramenta, senão tu não entra numa obra pública, por exemplo. É isso aí. E acima de tudo... o caminho é esse, assim, eu espero muito que isso aconteça. É uma metodologia, no fim das contas, né? Então, ela é basicamente um selo de qualidade. Assim como o ISO está para a indústria, devem existir ISOs também para a construção, mas ele engloba muito mais coisas. É tipo ISD, que tem a parte de governança, a parte de ambiental, a parte... Então, tem a ver com isso, porque tudo são pessoas. Pessoas utilizando ferramentas, para isso precisa de um processo, e para isso precisa de uma gestão do processo das pessoas que usam a ferramenta. Um passo bem importante que quando você vai para uma instituição do governo para validar as coisas, meio que tu obriga as pessoas a mudarem, ou elas estão fora. E essa eu acho que é a grande sacada. Você vai fazer uma aprovação de um projeto pela norma ali da prefeitura, por exemplo. Tem várias coisas que voltam ao projeto. Não tem, o cara vai lá, o engenheiro, o arquiteto aprova, não aprova. E aí, quando você vai para um projeto muito mais complexo, tá na plataforma BIM aqui, tá correto, é executável, qual que é a variação do orçamento para uma obra pública dessa? Às vezes é dinheiro contado, cara. Às vezes veio uma verba limitada para aquilo, então tu não tem como errar. Mas agora, se tu fizesse essa atividade para todo projeto que tu faz, que é o que vocês estão se propondo, é sensacional. Então a arquitetura vai muito mais além do que se abrir um escritório, né? Acho que esse episódio está ficando claríssimo, assim, do quanto ter um escritório de arquitetura
ele é complexo, sim, mas ao mesmo tempo você vai ter sucesso. Na minha visão, assim, o sucesso ele é uma consequência, o ganhar dinheiro com arquitetura é uma consequência de uma boa gestão, de um bom trabalho e de uma boa cultura de empresa, principalmente. Já é o segundo episódio que a gente traz assim uma linha mais pró do negócio. A gente já falou de escritórios que trabalham com clínicas, parte corporativa. A minha pergunta, eu tenho uma curiosidade, é em que momento encaixa aí a parte artística, autoral, ou que... não sei se é a linha de vocês. Dá pra... Como que, sei lá, alguém pode sugerir uma inovação num edifício ou alguma coisa assim que possa ter assinatura Catiani? Não sei se você é, digamos, entre aspas, artista da equipe, ou se não é a pegada de vocês. E se for, como vocês trabalham isso? Dá para ser artista fazendo tudo certo? Dá. A arquitetura tem o nosso processo de criação, ele não é individual. Então, a gente conseguiu desenvolver um processo criativo que é colaborativo também. Então, hoje, no momento de criação dos projetos, a gente tá lá, inicia a imersão. E aí chega o momento de finalizar a imersão. A gente tem todo o processo que aí o cliente entra em cocriação, que é a parte de conceituar o projeto. Então a gente desenvolve o DNA do projeto e é um processo criativo mesmo, com brainstorming, o cliente tá ali. É uma tarde, geralmente é uma tarde, porque é longo esse processo, é uma tarde legal, assim, tem chocolate, tem comida, tem café, tem de tudo no escritório. É divertido, então conceitua. E aí, finalizamos o passo 1, que é a imersão. E aí, a gente entra pro passo 2, que é o estudo preliminar. E no desenvolvimento do estudo preliminar, o start de um EP lá no escritório, ele é com toda a equipe. Independente do tamanho da equipe, todo mundo entra em desenvolvimento de projeto, a parte de concepção projetual. Então, a gente abre o briefing, imprime, pega os post-its, tudo que tem de memória da imersão, o que foi validado com o cliente, a gente valida a imersão com o cliente antes disso, né? Então, pega todo esse material, pendura nas paredes, risca, é um processo bem solto. É papel manteiga, lápis de cor, canetinha, os computadores ficam lá na sala dos computadores e a gente vai para a sala de reuniões realmente também num momento mais descontraído. Também tem comida, a gente come, a galera me encontra, meu Deus, você só come naquele escritório. Pô, a gente tá na região certa pra isso, né? Comida é memória afetiva e aí a gente tá mais confortável para criar. Então a gente cuida muito desses momentos também que são mais artísticos, digamos assim. A gente tem pessoas lá no escritório que são mais técnicas e tem as pessoas que têm um perfil bem mais de criação, que são mais sensíveis, que tem aí uma veia na arte, ou que tem um repertório de teoria, de história da arquitetura que é mais aprofundado. E isso tudo junto é muito legal no processo criativo. Então, a gente não tem um projeto com assinatura Catiani Balzan, porque não é a proposta. A gente fala que o escritório nasce, inclusive, do cliente, porque ele levanta questões num briefing. Se o briefing é bem feito, ele levanta questões que nos trazem, né? A gente não vai desenhar o que o cliente está pedindo, mas começam a traz um insight aqui, outro lá. E sim, tem bloqueio criativo ainda. A gente busca muitas estratégias para quebrar esses bloqueios, né? Às vezes tem gente lá deitado no chão do escritório, deita no tapete, pega o chocolate e diz, ai, bloqueei, não tá indo, não consigo sair do chão. Então tem esses momentos também. A gente foca muito na entrega técnica, mas o coração do projeto, ele tem muita imersão de criação aí também, e é bem legal. A gente faz o cliente chorar. Todas as nossas apresentações têm choro. É a meta. A meta é fazer chorar. Se não fez chorar, a gente fica assim, como é que a gente vai fazer? Qual que é o gancho que tá faltando? Por que não tocou o coraçãozinho? Porque tem que emocionar. Eu acredito muito a experiência do cliente. Uma proposta comercial é racional, né? Geralmente. Então, você vai ali, você vende, você entrega valor para aquilo que é o profissional. A gente tem duas highlights lá no escritório, que é a arquitetura profissional e colaborativa, e tem a outra que é por uma arquitetura com identidade, que é onde a gente pega o emocional do cliente. Então, quando a gente devolve um estudo preliminar, que é nosso estudo preliminar, ele é quase na escala do anteprojeto, assim, enquanto detalhamento já,
ele realmente se emociona, aquilo realmente impacta ele, né? E a gente tem aí um histórico de 100% dos EPs aprovados, assim, depois... Olha só, é porque assim, é bem complicado você tentar ler o que o cliente está dizendo, porque assim, uma coisa é o que ele diz e outra coisa é o que está dentro da cabeça dele. Mapa de empatia. Nem sempre ele consegue dizer aquilo que ele está pensando ou vocês conseguem materializar aquilo que ele está dizendo. Então é muito importante esses processos e me anima muito as metodologias, porque eu vim da área de design de interfaces e a gente utiliza muito... Painel semântico. Tem lá, inclusive, o Google Design Sprint, que é muito semelhante com o que você comentou, que é trazer o cliente junto para a concepção, pedir para ele, fulano, desenha para mim o que é um spa do teu sonho. Eu não vou, obviamente, fazer esse spa que muitas vezes não tem viabilidade técnica, mas eu quero entender o que está passando pela tua cabeça. Claro, isso aí. E eu vou considerar coisas aqui do que você colocou. E aonde está o valor. Perfeito. O principal é isso, assim, às vezes a pessoa mostra uma cozinha clássica, uma contemporânea e uma, sei lá, convencional, e o cliente escolhe as três. E às vezes ele gostou de um detalhe em cada. Todas estão com puxador preto. Ele gostou do puxador preto, cara. Então eu aprendi, assim, eu tive uma... isso aí. Eu tive uma escola muito boa, assim, que foi no período que eu trabalhei com a SCA, a gente tinha trabalho de briefing, e aí esse cara que passava esse treinamento, ele falava, é o detalhe do detalhe do detalhe. Então, assim, você vai pedir, vocês fazem almoço todo dia em casa? Quem que cozinha? É você, a sua esposa? Sabe, que tipo de panela vocês gostam? Qual que é o tipo do fogão? Sabe, qual que é a posição, a altura? Tudo. Mas vai muito além do que só você sair projetando, né? E daí você imagina materializar isso e mostrar para ele na etapa ali aquela depois da viabilidade, vocês apresentam no momento de encantar o cliente. A chance de você apresentar aquilo que ele realmente está querendo é grande quando você trouxe ele para fazer parte da concepção. Você vai trazer vamos dizer, o que ele realmente te pediu e vai te surpreender. Você sempre vai fazer algo a mais porque foi a percepção tua como profissional ou como equipe. Que eu percebi que isso vai ser um diferencial, esse cuidado ou alguma coisa que gera um sentimento, se é do filho, se é do cachorro, se é do time de futebol, se é da cor, sabe? E essa questão de ir pro desenho primeiro foi uma outra escola que eu tive também, como eu sempre desenhei, assim, aleatoriamente, sem nenhuma função, mas depois eu fui para a marcenaria e na época a gente fazia projetos de cadeira, né? E aí o pessoal era meio engessado, aquela cadeira quadrada sempre. E a gente começou a ir pro papel e começar a desenhar. E aí depois começamos a fazer mais curvas e tal, começou a vender mais, porque o mercado estava pedindo algo diferente. E aí depois eu fui para uma loja de móveis planejados, fazendo curso de design, e aí fui projeto, porque meu sonho era projetar. E eu aprendi novamente com uma arquiteta, que era dona da loja, a fazer um layout primeiro, antes de começar a projetar. Planta baixa, imprime a planta baixa, mas eu achava um saco no início, né? Aí você faz a posição do sofá, a posição da mesa. Gostou? É essa a ideia que você quer trazer? Faz uma volumetria, aí vai o projeto. E aí no projeto também não começa colocando o armário lá, você faz um volume. Se você gostou do volume, agora tu vai pro projeto. Se torna muito mais produtivo. Você investir esse tempo ali fazendo o desenho, que você fala papel manteiga, você vai fazer várias coisas, que busca referências, colagem, você vai lá, escreve num quadro. Ajuda a organizar o processo, né? Porque o processo criativo a gente tem múltiplas possibilidades e vários gargalos, aí a gente pode se perder de uma forma muito fácil, né? Então, se você tem um processo que te ajuda... E o tempo. Nossa, o tempo se tu não se organizou, tu começa um projeto, ele vai lá. Isso aí. É isso aí. E aí, daí se afasta da arte, né? Porque a gente tem ali um produto técnico que tu tem que entregar no final. Então, tem o embasamento, tem a criação ali, mas tu tem prazo, tu tem custo, tu tem vários condicionantes aí que precisam ser respeitados no processo. É bem diferente daquela herança que a gente tinha do assinatura artística, né? Claro que existe hoje ainda, mas é o que é melhor para o projeto e não para se isso tá mais alinhado com a minha identidade ou não, se isso tem a ver com a minha postura ou minha imagem no mercado, se isso vai parecer uma coisa Catiane ou não.
Então tem que ser uma coisa que tenha mais a ver com o que o cliente ajudou a construir, a viabilidade ali, enfim, tudo é valores, do que meramente com a assinatura, né? Então esse é o grande diferencial do que a gente tem de mercado hoje. Tudo baseado em resultado. Você tem resultado, você tem... Está cada vez mais apertado, né? Está cada vez mais apertado transformar a grana em tijolo, digamos assim. E o conhecimento técnico é o que vai fazer diferença na hora de você espremer essa laranja, né? Fazer isso aí realmente, você chegar num resultado técnico alto, com qualidade estética também, que reflita a assinatura é cada passo? É cada passo. Isso. Quem é que vai morar lá? Não sou eu. Não é a cada passo, não é a equipe cada passo. Esse é o ponto. É o cliente. Como é que você entrega para o cliente algo que ele nem esperava? A gente tem um cliente lá no escritório, projeto da casa deles, terceiro escritório, eles rescindiram um contrato com 2 anteriores. E aí, quando eu olhava pro projeto deles e olhava o que eles me diziam que queriam, eu falava, olha, gente, eles queriam no início uma consultoria de projeto e tal, mas aí pras dores deles eu falei, não tem como ser uma consultoria, me parece que precisa um processo novo, né? Mas não fechava, assim, o que eles queriam, eu olhava pro projeto, faz muito sentido, o arquiteto tá te entregando o que tu tá querendo, e aí a gente foi pro nosso briefing, e aí a gente foi entender o que eles queriam, porque aí o briefing trouxe lá memórias da adolescência, onde é que eles se conheceram, o que eles realmente queriam dizer quando eles falavam que queriam uma casa assim, assim, assado, a estética era totalmente diferente, né? E aí a gente trouxe uma estética que poderia ser entendida aí como uma releitura de algum estilo mais antigo para uma arquitetura contemporânea e que realmente entregava para eles aquilo que eles queriam como sentimento de casa, como sentimento de lar. Então, realmente, assim, os processos estando bem definidos, eles resolvem muitas dores de todas as partes, né? Tanto do projetista quanto do cliente, né? Isso passa por um processo de gestão que aí é outro ponto, né, que daria outro episódio, que é se você é arquiteto ou se você é gestor do escritório, né, em que papel você está no momento. Qual que é o papel? E como que tu poderia organizar isso, de repente, às vezes se é uma equipe, como a gente fala, que é uma pessoa só, será que não é válido você pensar em trazer outra pessoa para a equipe? Porque eu vejo que, assim, escritórios que funcionam, que realmente tem uma metodologia, é mais de uma pessoa, e você consegue dividir essa carga, você consegue organizar melhor o que tu sabe fazer, o que outro, se um é mais técnico. O conceito a gente já entendeu do escritório de vocês, que todos têm que saber. Todos têm que pelo menos ter é assim que funciona, ou se eu atender uma ligação do cliente, eu consigo responder aquilo. Mas cada um é bom num lado, né? Isso aí. Num perfil, complementa, né? Com certeza, é muito mais rico, né? As entregas são mais ricas, mais rápidas, as decisões são tomadas de uma forma mais tranquila. A gente fica muito feliz, assim, por essa característica do escritório, porque é o que a gente fala diariamente aqui, é o DNA da WePlan, é o que a gente acredita muito, né, nessa gestão, nesse conceito e nessa cultura. Espero que a gente consiga trazer vocês mais uma vez para falar mais sobre outros assuntos. Estaremos aqui. Espero que a equipe cresça muito e que muitos profissionais também tenham acesso a esse padrão, a essa cultura, porque é sensacional. E a gente tem mais assuntos aí que a gente gostaria de falar em um próximo episódio. Sim, acho que principalmente... dá pano pra manga, né, Johnny? Já deu pra perceber que nascem 10 outros episódios desse. Eu já tô anotando aqui várias coisas. O mais desafiador vai ser esse da missão da Catiane, que é quebrar esses mitos entre a academia e o mercado. Eu nem entrei nesse detalhe, porque eu gostaria, por exemplo, assim, agora como é que tu volta para a universidade? Porque é uma outra imersão, né? Que você teve um escritório há um tempo, aí você tinha uma metodologia de universidade, e aí agora tu realmente entra de cabeça, assim, num negócio, assim, pensando totalmente diferente e querendo fazer diferente, e agora volta para a universidade com qual que é o discurso, assim, qual que é a linguagem para falar com novos profissionais que já têm uma visão. Aí eu entrou na arquitetura, às vezes, por essa vontade de fazer errado. E esse que é o grande problema. Sim, é legal desconstruir, né? Muito legal desconstruir conceito. Então, eu
A última vez que eu me afastei do escritório foi em 2018, quando realmente eu saí da Sociedade do Bolzan Arquitetura. Então, eu fiquei aí de 2018 a 2020, 2 anos, né? Deu realmente afastada, assim, 100% afastada do mercado, sem estar envolvida com a arquitetura, realmente, né? Só na gestão, digamos assim, na gestão da universidade, estava na coordenação. E é muito mais fácil agora. Porque aí, quando chega com um argumento, fala, não, dá pra fazer isso. O Júlio falou um dia pra mim que, quando chegou e me falou como é que você pensou em empresa, eu pensava, não é real, porque é o mundo ideal. Mas tem como. Se você para pra pensar, eu sou aquariana com acidente aquário. Eu acho que sempre dá pra fazer na minha cabeça, Eu sou assim também. Cara, tem que fazer. Eu não levo o mundo a sério, assim, do tipo, as pessoas têm essas frases prontas e essas coisas do tipo, o mercado é assim, as coisas são assim, sempre foi assim. Eu não levo a sério isso. Eu sempre acho que tem uma maneira. Eu também sempre acho que tem como desconstruir. Acredito muito que dá pra fazer diferente. E a gente mesmo, a gente acaba uma reunião, o cliente chorou, foi massa e tal. Todo mundo comemora, agora o que a gente podia fazer diferente? Como é que a gente pode melhorar? Onde a gente errou? Onde é que a gente errou? Vamos mapear. O que não vai mais acontecer, né? Então, quando eu volto pra universidade, falo, não, mas dá pra fazer, porque a gente faz assim e dá certo. É isso que é a questão legal, né? Do tipo, sair da bolha, assim, né? Do comum, fazer diferente e depois trazer de volta para a academia e mostrar que ali também tem espaço para evoluir, porque ali também, muitas vezes, é um ambiente mais preso, depende de aprovação, depende de várias coisas. Então, cara, isso é um próximo episódio, a gente pode falar desses desafios. Dá pra falar. Dá, sim. E como você está mudando isso, né? Se tu tá conseguindo mudar isso, para onde você está levando essa ideia e se você está tendo sucesso, né? E quais são quais são os percalços desse caminho. E eu acho que é isso, né, Ismael? Vamos deixar um espaço para você apresentar, de fato, o escritório e o negócio. Agora falar... Deixar o contato de vocês aí. Legal. Fazer um merchan, aquele trechinho que você vai poder fazer um recorte e jogar no Instagram lá para fazer o pitch do negócio. A Cada Passo tá aí para ajudar os clientes a resolverem os seus problemas de arquitetura e urbanismo, né? A gente... uma das nossas frases carro-chefe lá no escritório é que problema do cliente é problema nosso. Então, a gente realmente pega para resolver, a gente se coloca no lugar do cliente e entrega sempre eficiência. Independente do que aconteça, a gente vai estabelecer os melhores processos para entregar os melhores resultados com os recursos disponíveis. Então, o foco é sempre o cliente está no centro da nossa ação lá no escritório. E o nosso foco, então, é aí os projetos para investidores, empresas, corporações, né? Projetos de parcelamento do solo, de condomínios, de edifícios em altura, edifício multifamiliar, edifício comercial, empresas, institucional e os projetos daí de interiores. Quando a gente entra no interiores, é o interiores corporativo. Esse é o foco principal. Trabalhamos aí com estudo de viabilidade para empreendimentos também, com todo esse embasamento técnico, olhando múltiplos fatores, né? E para conversar conosco, pode ser pelo e-mail catiane@cadapasso.com. Nós temos o Instagram também, que pode ser um canal de comunicação, que é @cadapassoarquitetura. O nosso site deve estar finalizado muito, muito em breve. Depende de nós. Os guris da agência estão aguardando as nossas edições do site, mas logo vai tá no ar, cadapasso.com, e daí lá vai ter toda essa memória, todo esse nosso processo de trabalho, de projeto realmente, e os diferenciais que a gente entrega, né? O valor que a gente entrega para o cliente. Perfeito. Agradecer a presença de vocês aí, o tempo que vocês destinaram aqui, né? Deixar um escritório com esse padrão aí, os principais da ponta, e vir aqui dedicar um tempo com nós. A gente agradece muito. Agradece. Pelo conteúdo. Esperamos ver vocês novamente aqui.
e conversar muito. A gente tem muita coisa também para oferecer para o escritório, assim, pensando no que vocês querem trazer de diferencial para o cliente. Legal. E a gente vai conversar muito. Obrigado. Legal, obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Beleza, galera. Até a próxima, então. Valeu. Valeu.